Gente, abra sua Bíblia em João 13. Eu tenho uma programação em mente que eu quero começar a pregar na epístola de 1 Timóteo. Mas eu decidi pregar em João 13 hoje, porque semana que vem a gente vai ter um outro pregador aqui. Pregador top de linha vai estar aí pregando para a gente. O cara é bom mesmo. Talvez você ouça a pregação dele e não queira mais ouvir a minha. Por que, pastor, que vai ser assim semana que vem? Porque você vai dividir um pouco seu pastor com a igreja lá de Paulicé. Paulicé é o nome da cidade lá, né? A igreja de Paulicé, a gente passou por uma cisão, né? Houve lá um problema e eles estão agora passando por um processo de sucessão pastoral. Então eles estão sem pastor, essa que é a verdade. E eles precisam do apoio, né, das outras igrejas no sentido de continuar dando andamento aos cultos e às programações. Então, eventualmente, a gente vai lá também dar uma força. Aí é você dividindo seu pastor com o outro rebanho lá, até que Deus envie um pastor para eles também. E a gente tem o cuidado de não fazer isso, né? Você vê que eu não saio o tempo todo, mas eventualmente a gente vai lá também abençoá-los. E glória a Deus, porque a gente pode fazer isso. Mas por que a gente pode fazer isso? Porque na nossa igreja nós temos pessoas que podem assumir o púlpito quando o pastor sai. E isso é motivo de bênção. Isso é motivo para que a gente se alegre, saber que a nossa igreja tem homens capacitados e homens que estão assumindo a sua função de homem, né? E que não estão se omitindo, não, da responsabilidade de estar à frente da igreja. E eu quero que esses homens se multipliquem aqui. Eu quero mais homens. Eu fico olhando aqui, porque eu não estou olhando por acaso, não. Eu olho mesmo, porque eu estou esperando porque o cara fica olhando para trás, né? Eu estou esperando o tempo certo para começar a desafiar mais homens, porque eu quero a nossa igreja bem firmada, bem estabelecida. Não adianta olhar para baixo, não. Quero a nossa igreja com os homens assumindo o seu papel e a sua função. E glória a Deus, porque nós já temos homens assim, e a gente pode abençoar outras igrejas também, por meio da pregação da palavra. Vocês acharam aí, João 13? Gente, quando eu expus o evangelho de João, eu não preguei nesse texto. João 13, versículo de 1 a 17. Eu lembro que eu preguei em João 13, 34 e 35, só 2 versículos pequenos, que deu bastante conteúdo para a gente fazer uma pregação naquela época. E aí eu já fui passando por os outros capítulos, né? Para também não ficar muito tempo parado no mesmo capítulo. Mas quando a gente fez aquele esquema do uns aos outros lá no retiro, esse texto ele foi um texto que apareceu. Porque você vai ver que a expressão aparece no meio do texto, uns aos outros. E aí, eu pensei assim, se eu começar 1 Timóteo hoje, aí semana que vem já vai ter uma interrupção, né? Já vai ficar uma lacuna aí. Então, eu vou deixar para começar 1 Timóteo depois, acho que é dia 7 de abril, né? O próximo domingo depois, dia 31. E eu fiquei pensando, sobre o que eu prego então, para a minha querida igreja, os meus irmãos em Cristo, essas pessoas queridas aí que eu amo tanto. Aí eu lembrei que eu tenho uma lista grande lá de versículos sobre uns aos outros, que nem de longe a gente viu tudo, não passou nem perto de ver tudo. E eu lembrei que tem um texto muito forte em João 13, que tem esse princípio também do uns aos outros. E é esse texto que a gente vai estudar hoje. Tudo bem? Vamos lá, João 13? Vou ler aqui e você me acompanha. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa,
tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Ai, sempre Pedro, hein? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ha, ha, ha. Vocês já lavaram os pés uns dos outros? Tem uns pés que dá dureza, né? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Gente, vamos tentar entender um pouco esse texto. Ele é um texto que ele tem pelo menos 3 aplicações muito visíveis assim, mas elas são um pouco sutis, né? Ao mesmo tempo que não são exatamente tão difíceis de perceber, mas também não são tão fáceis assim de perceber, elas ficam ali no meio termo. E é legal de estudar isso daqui para a gente entender o que é lavar os pés, porque ele está dizendo, né, para a gente lavar os pés uns dos outros. O que Jesus quer dizer com isso? Literalmente é para eu lavar os seus pés e você lavar os meus pés? Porque até agora ninguém lavou o meu. Estou esperando essa massagem nos pés aí. Gente, versículo 1, vamos lá. Daquele jeito que você já conhece, a gente vai conversando um pouco com o texto e vai extraindo aí os princípios do texto. Um pouco antes da festa da Páscoa. Gente, Páscoa você já sabe, né? Eu não preciso fazer uma explanação grande de novo a respeito do que é a Páscoa. Você sabe o que é a Páscoa para o judeu, né? É diferente do que é a Páscoa para nós hoje. O que é a Páscoa para os judeus? Eu já falei sobre isso. Não é a primeira vez que o termo Páscoa aparece nas pregações que eu estava fazendo de João. Esse termo já apareceu outras vezes. É uma festa para relembrar, para rememorar a libertação do povo de Israel de quando ele foi liberto, né, das garras do Egito, de quando Deus livrou o povo de Israel da escravidão no Egito. E aí você sabe como é que foi isso, né? Um cordeiro foi imolado e o sangue do cordeiro foi passado, né? Foi aspergido, para a gente usar o termo, né? Nos umbrais das portas e das janelas, nos batentes das portas e das janelas, e o anjo do Senhor, quando passasse ali para realizar a praga da morte dos primogênitos, seria salvo dessa praga aqueles que tivessem a marca do sangue do cordeiro. Gente, eu tentei falar de um jeito que fica bem nítido que o Antigo Testamento já está apontando para Jesus Cristo. O cordeiro, gente, João ele fala isso assim com todas as letras, o cordeiro que tira o pecado do... E você vai receber a salvação se você tiver a marca do sangue do cordeiro no seu... O Antigo Testamento parece o Novo Testamento. Já estava apontando. Então a Páscoa para os judeus faz menção à libertação do povo de Israel lá, das garras do Egito,
E para nós isso tem um outro sentido, porque é muito visível, muito perceptível que o Antigo Testamento já está apontando para aquilo que aconteceria com Jesus Cristo. E aí o texto diz assim, né? Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Isso é bem legal, gente, porque ele vai usar o verbo saber de novo no versículo 3. E aí ele vai dar uma ampliada, né, nesses detalhes que Jesus ele sabia. Mas tem uma coisa que você já conhece, porque eu já falei disso daqui também. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo. Abra bem rapidamente, tá? Você já está no Evangelho de João, né? Vá lá para João 2,4. João 2,4, eu vou mostrar para você Jesus dizendo que não era chegada ainda a hora. E depois a gente vai ver um texto que Jesus diz exatamente o contrário. Chegou a hora. Então, primeiro Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Que é aquela cena lá da transformação da água em vinho, né? Maria fala para Jesus, o vinho acabou. O vinho acabou. E Jesus responde para Maria, né? Que tenho eu contigo, mulher? Não é assim que está na revista atualizada? Na NVI está um pouco diferente. Que tenho eu contigo, mulher? Na NVI ele vai dizer assim, que temos nós em comum, mulher? Aí ele diz, a minha hora ainda não chegou. Isso é bem bacana, porque tem outros versículos que falam sobre isso no Evangelho de João, como Jesus ele tinha muito nítido na sua cabeça que hora que era essa, né, que haveria de chegar. Vire umas folhas e vê lá para o capítulo 12, só para eu mostrar isso para você. Capítulo 12, capítulo anterior, capítulo 13. Então Jesus ele vai dar uma declaração importante aqui que tem tudo a ver com o nosso texto. Capítulo 12, versículo 23. Acharam aí? Só virar algumas folhinhas, capítulo 12, versículo 23. Acharam? João 12, 23. Olha o que diz aí, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Gente, eu já ensinei isso para vocês, tá? Eu não vou investigar isso de forma profunda aqui. É uma referência ao momento da crucificação, que é um negócio bem interessante, né? Porque o momento de maior humilhação de Jesus é o momento de maior glorificação de Jesus. É ele que diz isso. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ele está fazendo uma referência ao que aconteceria poucos instantes depois. E aí você vai adentrar aí o capítulo 13, quando ele tem esse diálogo aqui com os seus discípulos. Então, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, uma referência óbvia, né, ao momento da sua morte, da sua crucificação. Olha que legal. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu também já mostrei isso no outro capítulo, né? Existe, quase é quase um paralelo, né, que Jesus traça quando ele se refere ao mundo, pensando naqueles que não são cristãos, e ele traça um contraste com aqueles que estão no mundo, mas que são os seus discípulos, que é diferente. Vocês entendem isso, gente? Eu já expliquei isso também lá expondo o Evangelho de João. Todos nós não somos do mundo, certo? Todos nós crentes em Cristo Jesus, tá bom? Se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você não é mais desse mundo. Mas você está aqui, não está? Você não é daqui, mas continua aqui, né? Seria bem legal se no momento da conversão a gente fosse para o céu direto, né? Mas não é assim que funciona, porque a gente tem uma missão para cumprir, que segundo o Evangelho de João e aquilo que a gente já aprendeu, é agora proclamar essa verdade para outras pessoas também. Então, não somos do mundo, mas estamos no mundo. E aí tem um negócio muito legal aqui, porque João ressalta o amor de Jesus pelos seus. Então fica muito nítido que isso é uma referência aos seus discípulos. Olha só, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
Amar até o fim pode significar amou-os até o momento da sua morte, né? Até aquela hora em que tudo acabou. Ou você pode ainda ter um sentido de amou-os de forma plena, de forma total, né? Amou-os totalmente, plenamente, né? Então você pode ter esses dois sentidos aí. O amor de Cristo pelos seus discípulos, ele é tal que ele não hesitou, inclusive, em morrer, e morrer uma morte de cruz por esses discípulos. Gente, quem são os discípulos hoje? Tudo isso por você. Por mim também, glória a Deus. Não estou fora disso daí não. Gente, mas isso é legal, porque, primeiro versículo, ele já dá uma luz muito grande aqui, do que significa, nessa primeira parte do texto, o que significa essa ação de lavar os pés. Porque já começa a ficar nítido que essa ação ela é simbólica. Ela é uma ação que está representando algo maior que iria acontecer poucos instantes depois. Essa é a grande realidade. Então, eu já estou entregando aqui o sentido do texto. Mas vamos lá, Versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, né? A NVI aqui, ela dá um sentido tinha posto no coração de Judas Iscariotes. Se você tiver com uma revista atualizada, a NVI ela já usa o verbo induzir Judas Iscariotes. Gente, só um detalhe sobre isso daqui, tá? Uma vez um pastor, um professor, não lembro mais quem exatamente que disse isso, mas ele falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, olha, ninguém vai para o inferno querendo ir para o céu. Não existe esse cara. Poxa, eu queria tanto ir para o céu, mas eu não sou um escolhido de Deus, eu vou para o inferno. Não existe isso. Só vai para o inferno quem não quer receber Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque existe uma coisa que a gente não consegue explicar na Bíblia, que é a soberania de Deus associada à responsabilidade do homem. A responsabilidade do homem não anula a soberania de Deus, e a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Você vai encontrar textos dizendo que Deus escolheu, e você vai encontrar textos que vão dizer assim, você precisa crer. E agora, pastor? Se está escrito, os dois estão corretos. Se está na Bíblia, não tem discussão. Ah, mas eu não entendo. Então você tem que achar para mim um versículo que diga assim, quando você não entender um princípio bíblico, esse princípio não é válido. Você conhece esse versículo? Deve estar lá em Heresias, né? Heresias 7, versículo 11. Não tem, gente. Porque tem coisas que você não vai entender, e essa é uma delas. Você consegue entender a Trindade? Como que pode um ser três pessoas? E às vezes fica muito nítido, né, que você trata Jesus como alguém diferente do Pai, mas é o mesmo ser que o Pai. E a sua cabeça trava, mesmo. Trava, porque a gente tem um limite para determinadas coisas. Um outro exemplo, como Jesus ele pode ser 100% Deus e 100% homem, porque é isso que a Bíblia ensina, ele é 100% Deus e 100% homem. Aí você vai logo pensar naquela lei da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Como é que pode ter duas naturezas ocupando Jesus? Eu só sei que está escrito. Se está escrito, eu acredito. Embora eu não consiga compreender de forma plena. Eu não consigo compreender de forma plena, porque eu sou um ser humano limitado. Não existe como aquilo que é finito conseguir abarcar o que é infinito. Não existe isso. Isso você consegue entender. Você consegue colocar um carro dentro de uma caixa de fósforo? Você já entendeu. Sua cabeça é a caixa de fósforo. E Deus é muito maior do que um carro, né? Ele é infinito, gente, é eterno, não tem como você entender. Então por que eu estou falando tudo isso aqui?
Porque o texto está dizendo assim, o diabo já havia induzido Judas Iscariote. Mas isso não anula a responsabilidade de Judas na decisão que ele tomou de trair Jesus. Tudo bem? E olha que depois o texto lá embaixo, a gente não vai chegar nesse versículo, mas vai dizer que o diabo entrou mesmo em Judas. E Jesus ainda fala com o diabo, né? O que tendes a fazer, faze depressa. E aí Judas sai, né? E todo mundo fica pensando que é o tesoureiro. Olha aí, irmã Eliseu. Judas é o tesoureiro, vai ver que Jesus está mandando ele comprar alguma coisa, né? Providenciar alguma coisa que a gente não está sabendo. E nada. Era o momento da traição. Então estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Olha o versículo 3. Como ele vai fazer alusão ao versículo 3, ele vai expandir agora. Jesus sabia. Lá em cima ele já sabia que a hora tinha chegado, né? Chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai. Olha só que coisa fenomenal, gente. Isso daqui você tem que entender. Isso aqui ele realça o que Jesus está fazendo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Gente, é por isso que eu digo, sorte a nossa, né, da raça humana, que eu não sou Deus. Você imagine o Eloy sendo Deus, e sabendo que o Pai colocou todas as coisas debaixo do seu poder, e eu estou aqui, e eu estou olhando o miserável traidor na minha frente, e eu sei, versículo 3, que Deus colocou todas as coisas debaixo do meu... Meu irmão, você acha que eu ia fazer o quê com o traidor? Eu ia virar o cara do avesso. Por isso que eu sou pastor e não Jesus. Gente, você já tem que começar a ver a beleza do texto. Jesus, ele podia fazer o que ele quisesse. E sabe o que ele fez? Ele lavou os pés do traidor. Ele sabia que todas as coisas estavam debaixo do seu poder. E tendo poder para fazer todas as coisas, ele lavou os pés de quem o iria trair. Sentiu um pouco da pressão já? Eu nem precisava que todas as coisas estivessem debaixo do meu poder. Se ele me desse um tequinho de poder, eu já ia... Sai, tum! Jesus, ele faz diferente. Jesus sabia que viera de Deus e estava voltando para Deus. Gente, estava voltando para Deus significa dizer que era necessário que Judas fizesse o que ele fez. Era necessário que Judas traísse Jesus para que Jesus fosse morto naquela cruz. E com isso fosse glorificado e voltasse para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, lembra quando eu preguei sobre Jesus aparecendo na praia, já depois de ressuscitado, e Pedro, ele não reconhece Jesus, né? Quem reconhece é João, né? É o Senhor, é o mestre, né? Que está na praia. Mas João é o cara de boa percepção e Pedro é o cara da ação, não é isso? Você lembra que Pedro, quando você vai cair na água, você tira as coisas, não põe. Pedro, ele faz o contrário, ele põe a capa, né? Pedro, ele põe a capa, cai na água, para que quando ele chegasse na praia, ele tivesse com, no mínimo, né, uma indumentária ali que
fosse digna lá de chegar na presença de Cristo. Não que você precise de roupa especial para chegar na presença de Cristo, não era isso. É que Pedro estava sensualizando, né? Ele estava lá na canoinha, lá pescando, e acho que não tinha sunga naquela época, né? Então, eu não sei exatamente como é que Pedro estava. Eu não posso dizer, né, que ele estava à vontade 100%, mas se tivesse, era um paninho ali enrolando, né, a situação. E o que ele faz? Ele põe a capa. Ele põe a capa. Gente, Jesus aqui, ele tira a capa. Ô Daniel, dá uma força aqui, por favor. Ele tira a capa, e aí eu quero mostrar um detalhe para você que você talvez não saiba. A gente vai tentar criar essa cena aqui. Esse é o meu discípulo amado. Pega ali aquela cadeira, por favor. Me ajuda aqui, amor. Gente, Jesus, ele amarra uma toalha na cintura. Eu não sei não, hein? Talvez o avental tenha vindo daí, né? Dessa indumentária aí da época de Cristo. Gente, você tem que entender o seguinte. Tá. Fica de lado, sempre de lado, Daniel. O pessoal te vê. Vai tirando esse tênis aí. Passou o talquinho hoje? Meia não está furada não, né? Não? E esse buracão aí que tu coloca o pé aí? Senta aí. Eles não tinham cadeira naquela época, a mesa era baixinha e eles sentavam no chão, em algumas coisas que eram esteiras. Teu filho está virando um sucesso aqui. Gente, esse cara aqui, domingo passado, ele foi humilhado. Ele ficou ali rendido, né? Ajoelhado no chão, com a testa encostada no chão e as mãos para frente. E hoje ele vai ser honrado. Hoje, né? Vamos dar uma moral para esse menino. Gente, quando Jesus tira a capa e ele põe a toalha, ele coloca uma roupa que era a roupa dos escravos domésticos. Era assim que os escravos domésticos eles se equipavam. Porque você já está com a toalha aqui, né? Qualquer coisa, enxuga a mão. Você precisa lavar o pé do Senhor, já enxuga aqui. Gente, você imagina os discípulos vendo Jesus fazer isso. Agora você tem que entender o que você já leu no texto antes de ele fazer isso. Amando os seus discípulos, amou-os até. Jesus está dizendo, eu vou expressar o meu amor por vocês. E não é necessariamente lavando os pés. Lavar os pés é um símbolo de um sacrifício maior que eu vou fazer por vocês daqui a pouco. O meu ato de serviço maior por vocês. Aquele que deveria receber honra, sendo humilhado. Então Jesus ele faz mais ou menos daqui. Eu não vou conseguir falar e fazer ao mesmo tempo. Dá um pause aí, senão não sair no site, estou zoando. Não tinha tênis, não tinha plataforma, era aquela sandália meio estilo alpercata, né? Então o pé ele fica exposto. Você tem que lembrar disso daí, porque esses homens eles andavam. Quando eles queriam ir de uma cidade para outra, geralmente eles iam andando. Pense, você já usou cortador de unha, aquele que faz tec-tec? Não tinha isso na época. Não tinha. Então imagine o pé de um homem que metade do pé dele ficava exposto quando ele andava, e ele andava por estradas que não eram asfaltadas, que era só terra e areia. Gente, se você tem um filho homem, você sabe do que eu estou falando, porque eu lembro do meu pé quando eu chegava em casa. É mais ou menos aquela cena, só que com a unha muito comprida, e as sandálias feitas talvez de tiras de couro, você pensa também no cheiro que isso dava. Por isso que era um serviço de escravo. Porque você não ia colocar nenhuma pessoa
naquela condição, a menos que ele não fosse um escravo, que não pudesse escolher. Porque o escravo ele tem que fazer o que mandam ele fazer. E Jesus ele vai lá e faz mais ou menos isso daqui, ó. Eu não vou falar. Só preciso do pé dele. Não era uma lavada de pé com sabão, aquela coisa toda, né? Era mais aquilo. Vou tirar a terra que está aqui, está na sola dos pés, vou tirar aqui. E lavando, eu já estou aqui com a toalha, olha que legal. Eu já enxugo o pé do meu Senhor. Rapaz, viu o talco que está aí já, para a gente dar um trato? Ó, tem cutícula aqui. Muito bem. Tá bom, só um pé, tá bom. Mandou bem, cara. Deus abençoe. Me ajuda a guardar essas coisas. Você entendeu mais ou menos o que estava acontecendo ali? Eu quero que você entenda que Jesus não está mandando você lavar o pé de ninguém. Jesus ele está apontando para algo maior que iria acontecer logo mais para frente. Eu só quero que você abra 2 textos comigo antes de eu avançar no versículo. Abra Marcos 10, 45. Você conhece isso daqui? Jesus ele já falou dessas coisas antes. Acharam aí Marcos 10, 45? Marcos 10, 45, acharam? Diz assim, ó. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vá lá para Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Era o texto que eu queria lembrar hoje de manhã. Eu falei Filipenses 5, né? Nem tem Filipenses 5. Filipenses 2, versículo 5. Eu fiz uma pequena confusão. Acharam aí? Filipenses 2, 5. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer qual que foi a atitude de Cristo. Se ele está pedindo para a gente fazer igual, ele vai dizer o que Jesus fez. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas não veio para ser servido, mas para servir. Gente, isso daqui é muito legal de você entender. Porque nessa primeira parte do texto, o lava-pés ele está apontando para uma expressão de amor abnegado de Deus que ela é expressa na sua maior dimensão, na sua morte, O que ele está dizendo para esses discípulos é: porque eu amo vocês, eu vou fazer um serviço por vocês de extrema humilhação. Gente, Jesus ele é Deus. Ele merecia ser enaltecido. E ele foi humilhado. Ele merecia glória, mas o que ele teve foi vergonha. E ele fez isso por mim e por você. Deu para entender um pouquinho da dimensão dessa primeira parte do que significa o lava-pés? Aí ele vai dizer assim, ó,
chegou Simão Pedro, né? Então, sempre Simão Pedro, né? Parece que ninguém teve coragem de falar nada, né? Acho que a sensação que dá é que todo mundo ali ficou assim, estarrecido, né? Jesus está fazendo isso, é um serviço de escravo, essa vestimenta, ela é desprezível, tanto entre os judeus quanto os gentios. Eles, quando veem essa roupa de escravo, eles mesmos têm dificuldade com esse tipo de vestimento, porque eles sabem quem são aqueles que vestem isso daí. Jesus está colocando essa toalha na cintura para quê? Para lavar os pés. Mas ninguém fala, né? Ninguém fala até que Jesus chega em quem? Sempre ele, né? Sempre Pedro, rapaz. Esse Pedro, por isso que ele é o discípulo mais lembrado de todos, né? Que ele tem mais história mesmo. Chegou Simão Pedro e lhe disse: Senhor, olha que ele faz uma pergunta, né? Vai lavar os meus pés? Gente, Pedro, você vai lembrar de várias e várias histórias. A que eu lembro sempre foi de uma marretada que ele levou quando Jesus fala que ele ia ser crucificado, né? E Pedro diz assim: não, nós jamais permitiremos que isso aconteça contigo, Senhor. Repreendendo Jesus. E ainda chama a parte, né? Ele chama Jesus à parte e repreende Jesus. Não diga essas coisas, Jesus. Não diga essas coisas. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E Jesus dá uma marretada nele, né? Aparta-te de mim, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Eu ia chorar nessa hora, se fosse eu. Gente, você tem que entender Pedro. As objeções de Pedro, elas eram sinceras. O que faltava para ele era um pouco de compreensão de qual seria o caminho traçado por Jesus. Mas as intenções, as objeções, nesse caso, né, elas eram francas e de boa fé. E ele faz uma pergunta para Jesus, né? O Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus, ele responde: você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Gente, isso é uma referência, né? Você tem versículo já em João falando a respeito disso, que mais tarde eles entenderiam tudo que estava acontecendo. E Jesus, ele não dá muita explicação, ele só diz assim, mais ou menos assim, né? Pedro, você confia no que eu estou fazendo agora e depois você vai entender por que eu estou fazendo. Essa que é a ideia, tá? Fica tranquilo e fica em paz aí, porque eu sei o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Uma referência ao que viria depois, né? A paixão, a morte, a obra de Cristo na cruz. E aí Pedro responde, né? Pedro, ele não podia ter se contentado já com essa? O Senhor vai lavar os meus pés? Pedro, fica tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. Põe o pé aí para fora e deixa o resto comigo, depois você vai entender. E podia ter ficado quieto, né? Mas era Pedro. Olha, Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Já que Pedro, ele é enfático, né? Você já não ouviu dizer nunca? Diga. Nunca é muito tempo, né? Nunca lavarás os meus pés. Ele é muito enfático. Jesus responde: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Gente, isso daqui é muito legal. E isso daqui já revela também para onde Jesus está apontando com lava-pés. Você percebeu a frase de Jesus? Se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Gente, ele não pode estar falando literalmente de lavar o pé. Porque Jesus nunca lavou o meu pé e eu tenho parte com ele. Ele não pode estar falando de lavar o pé. Qual é a única forma de você ter parte com Cristo? Aceitando como Salvador, crendo naquilo que ele fez por você naquela cruz. Então Jesus, ele dá mais né? Pedro, eu não estou falando de lavar os pés, cara. Eu estou falando de uma outra coisa que eu vou fazer. E eu preciso fazer isso para que você tenha parte comigo. Pedro, ele nunca entende direito as coisas de primeira, né? Ele tem essa pequena dificuldade. E ele manda essa. Não, mas se é assim... Gente, ele não entendeu, provavelmente ele não entendeu que Jesus estava fazendo uma referência à sua morte, que iria acontecer poucos instantes mais tarde. Mas ele entendeu uma coisa. Eu vou ter parte com Jesus, então se para ter parte é lavando, então lava logo tudo, meu irmão. Se é para garantir que eu tenho parte contigo, lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, dá logo um banho aí. Tem aquele sabão líquido, sabonete líquido, né? Tem? Gente, isso daqui é muito legal. Você tem que ver isso no texto, assim.
Porque Jesus, como sempre, Pedro, como sempre, no seu exagero, né, na sua extravagância, ele abre uma brecha para Jesus mudar um pouquinho a aplicação daquilo que ele já vinha ensinando. Lava-pés, então, é um símbolo de um serviço maior que Jesus iria fazer como expressão máxima do seu amor por nós e que iria trazer grande humilhação para Jesus. Não, por acaso, ele escolheu o lava-pés como um símbolo disso. Um serviço que é realizado apenas por aqueles escravos, aqueles lá mais, né, aquele mais ali, está no fundo né, da escala. Aquele que tem menos, né, vantagem, aquele que tem menos privilégio, esse é o que lava os pés. Não por acaso Jesus escolheu o lava-pés para representar o que ele iria fazer, porque era algo que iria trazer grande humilhação. Mas aí Pedro, no seu exagero, como sempre, né? Não, Senhor, então, dá logo um banho. Tem cotonete aí, limpa até os ouvidos. Aí Jesus ele responde assim: você não precisa tomar banho, né? Você não precisa que eu lave você todo. Vocês já estão limpos. Aqueles que já estão limpos, é necessário só lavar os pés. Gente, você sabe o que é isso? As mães que têm menino homem sabem o que é isso. Quando o seu menino já tomou banho 6 horas da tarde, e ele já está limpo, e você não vai mais deixar ele sair. Mas ele quer brincar, né? E puxa vida, ele só vai dormir 8 horas, de 6 às 8 são 2 horas, né? Ele vai correr um pouco, talvez ele ande um pouco descalço, talvez na hora do jantar ele se suje um pouquinho, né? Aí o que você faz? Você não vai mais dar banho no seu filho, mas você vai limpar ali onde sujou, né? Se sujou um pouco a mão na hora do jantar, limpa a mão. Se sujou o pé enquanto ele estava correndo, limpa o pé. Porque ele já está limpo. E pastor, o que Jesus está querendo dizer com isso então? Gente, ele já está apontando para a salvação desses discípulos. Vocês já estão... Eu vou falar na linguagem de hoje, não a Bíblia, mas a minha linguagem de hoje. A linguagem contemporânea do pastor Eloy. Vocês já estão salvos. Note que cronologicamente eles não estavam salvos ainda. Jesus não tinha nem sido morto ainda na cruz para eles colocarem a sua fé e a sua confiança em Cristo. Mas você sabe que nós já estamos salvos desde a eternidade, né? Desde antes da criação de todas as coisas a gente já está salvo. Não é todo mundo que pensa assim. Só para você saber. Vocês já estão salvos. Mas como crentes, vocês eventualmente vão precisar lavar os pés. Vão precisar se purificar de eventuais pecados que vocês vão cometer, porque vocês vão cometer. Eita, rapaz. Gente, isso é o meu alarme dizendo que o meu tempo acabou. Eu coloquei aqui, senão ninguém me aguenta. Hoje eu não passo das 9. Gente, você já leu 1 João 1,9? Quem escreveu a epístola de João? Foi o mesmo homem que escreveu o evangelho de João. Você já leu lá o que está escrito? 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos perdoar das nossas iniquidades, né? E o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Então Pedro ele tem essa ideia em mente de que na vida cristã a gente vai precisar de purificação contínua em relação aos pecados que nós cometemos. Aí que é legal de você vir na EBD. Você que já conhece os aspectos do pecado, quais são esses pecados que ele está falando aqui? São os nossos atos, né? Os nossos atos pecaminosos que eventualmente nós cometemos, mesmo sendo já salvos em Cristo Jesus. E esses atos pecaminosos você já aprendeu, eles atrapalham a sua comunhão com Deus. E você precisa então de perdão.
Você precisa confessar os seus pecados a Cristo, porque Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. Então, você tem uma segunda aplicação aí, tá bom? Vocês estão entendendo isso daí? Quem já é salvo não precisa mais tomar banho de novo. Não existe isso. Gente, não existe isso. Não interessa o que os outros digam por aí. Ouça o seu pastor agora. Não dá para você ficar, toma banho, opa, sujou. Toma banho de novo, opa, sujou. Toma banho de novo. Não tem esse negócio. Você está entendendo a ilustração de Jesus? Uma vez que você é lavado pelo sangue purificador de Cristo Jesus, você não precisa mais ser lavado de novo. Se você precisa ser lavado de novo, isso quer dizer que o sangue de Jesus não é eficaz para salvar você. Porque se você comete um pecado, anula a salvação. Gente, não existe isso. E me perdoe quem pensa assim, mas não existe isso. Dizer isso é beira heresia. É dizer que o sangue salvador de Cristo Jesus não serviu da primeira vez. Tem que ir de novo. E amanhã, quando você sujar, tem que ir de novo. E depois de novo. E Jesus não diz isso. O que é que ele diz? Quem já está limpo não precisa mais ser lavado novamente. Não precisa. Esse ato único, exclusivo, específico da salvação, ele acontece em uma única vez. Porque o meu sangue é poderoso o suficiente para purificar você de uma vez por todas. Mas os seus pecados vão trazer uma barreira na sua comunhão com Deus. E eu tenho uma fórmula para você resolver isso. Confesse os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar você. Lave os seus pés. Tudo bem? Deu para entender? Eu disse que nem ia passar das 9, né? Já estou começando a mudar de ideia. Olha só que legal, versículo 10, vamos lá. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Olha como Jesus está pensando nisso, na salvação. Olha só, João ele vai explicar no versículo 11 o que é que Jesus quis dizer com esse nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Gente, isso daqui é muito legal. Porque se essa purificação por meio da água ali é um símbolo da purificação maior que Jesus iria fazer momentos mais tarde com a sua morte, o que é que Jesus está dizendo a respeito de Judas? Tem um cara aqui que não está lavado. Ele está no nosso meio, mas não tomou banho. Está sujinho. Não é salvo. Não é salvo. Judas nunca foi contado entre os salvos. Nunca foi contado entre os salvos. Leia de novo João 6, versículo 63, 64, versículo 70 e 71. João não era contado entre os salvos em Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que vai dizer assim, está vendo Judas? Judas perdeu a salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. Vocês estão limpos e por isso não precisam mais lavar os pés, mas nem todos. O que é isso, João? O que Jesus quis dizer? Ele está se referindo àquele a quem iria traí-lo. Quem queria trair Jesus? Judas. Judas não estava limpo. Não era contado entre os salvos. Você entendeu isso daí? Tudo bem? Depois lê lá aqueles versículos que eu falei. João 6, 63, 64, 70, 71. E tem mais uma coisa legal aqui que você tem que entender, que é uma barreira que a gente tem que romper como pessoas religiosas que nós somos. Rito não salva ninguém. Rito não salva ninguém. Jesus lavou os pés de Judas. Não lavou? Ele lavou os pés de todo mundo que estava ali. Judas ainda estava. Judas vai sair depois. O que tem a fazer, faz depressa. Nessa hora Judas sai. Até agora Judas estava. Isso quer dizer que Jesus lavou os pés de Judas. Quer dizer que ele era salvo? Batismo salva. Ceia salva. São cerimônias importantíssimas para nós. Mas não pense que porque você deu um tibum ali naquelas águas que aquilo ali já é uma expressão da sua decisão em Cristo Jesus.
mas ela não vai salvar você se essa decisão não foi genuína. Foi só mais um banho que você tomou. Se é que você já tomou esse banho, né? Então isso aí é bacana de a gente entender, tá? Eu já estou logo dizendo isso daqui, porque tem igrejas que consideram que isso aqui tem que ser feito como uma espécie de sacramento dentro da igreja. Tipo, você realiza a ceia e você realiza o batismo, tem gente que acha que você tem que realizar o lava-pés, porque Jesus fez isso aqui no capítulo 13, e não é assim. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entenderam o que eu lhes disse? Gente, bem entendo, isso aqui não é mais difícil de entender. Isso aqui não é mais difícil, eu vou até pegar a Bíblia aqui, que eu não vou nem voltar mais para cá. Isso aqui não é mais difícil de entender, agora Jesus ele vai explicar o que ele fez. Ele faz a perguntinha, não faz? Vocês entenderam o que eu fiz? E é legal que ele pega a sua capa e volta para o seu lugar. Então, tipo, eu continuo sendo quem eu sou. Embora eu tenha ido lavar os pés de vocês, eu continuo sendo Jesus, o Messias, o Cordeiro que salva o mundo. Eu continuo sendo filho de Deus. Embora eu tenha feito algo que me trouxe grande humilhação. Olha só que bacana. Então ele volta para o seu lugar, pergunta se eles entenderam e ele vai explicar. Gente, explicação muito fácil. Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Então, Jesus já está afirmando, eu sou o mestre e senhor sobre vocês. Tudo bem? Ele está estabelecendo um vínculo aqui. Existe um vínculo de autoridade entre eu e vocês. Eu sou mestre e senhor de vocês. Vocês são discípulos, servos. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Gente, isso daqui é fenomenal. Ele está fazendo o movimento do maior para o menor. Se eu, sendo maior, como mestre e senhor, fiz isso, quanto mais vocês. Quanto mais vocês. Mas eu não estou falando de lavar os pés. O lava-pés, ele é uma ilustração para uma expressão máxima do meu amor, que vai acontecer daqui a pouco. Você sabe disso, é o próprio capítulo 13 que vai dizer lá no versículo 34 e 35. Amem-se uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, como eu os amei, todos saberão que vocês são meus discípulos. O que Jesus está dizendo é, demonstre o amor uns pelos outros, por meio de serviço abnegado. É isso que Jesus está dizendo. Gente, as perguntinhas, elas são inevitáveis. Você está servindo o seu irmão como evidência de um amor abnegado que você tem, primeiramente por Deus e depois pelo próximo? Você está fazendo isso? Porque é o que Jesus está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. E ele se coloca como padrão, porque ele diz, eu dei o exemplo para vocês agora. E não é lavando os pés, é fazendo o que eu vou fazer daqui a pouco. Não existe serviço maior do que o que eu estou fazendo por vocês. Se eu estou fazendo isso por vocês, então todas as outras coisas, elas são possíveis para vocês. Porque aquilo que existe de maior eu estou fazendo. Gente, não existe serviço que seja indigno, uma vez que o seu Senhor executou aquele serviço. Porque se ele, como Senhor, executou, se eu falo que isso é indigno para mim, eu estou cuspindo na cara do meu Senhor que realizou o serviço. Se ele fez, eu que sou servo, mais ainda. Você está entendendo a lição aqui, gente? E sabe o que é legal? Porque ele repete. Porque ele vai dizer assim, ó, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Ele está repetindo, só que ele está criando outros vínculos como ilustração. Senhor e escravo. O escravo não é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. O mensageiro não é maior do que aquele
que o envia. Se aquele que figura como autoridade, ele faz, você que figura como subordinado tem que fazer também. Gente, eu vou ler um texto. Você não precisa abrir a sua Bíblia lá. Eu vou ler Lucas 6,46. Só para você ver um negócio interessante que Jesus ele diz aqui. E aí eu vou terminar lendo o último versículo do nosso texto. Olha essa marretada que Jesus dá. Ele diz bem assim, Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês estão comigo? Se eu sou o Senhor, vocês têm que obedecer e pronto, acabou. Se vocês não fazem o que eu digo, por que vocês me chamam Senhor? Versículo 17 do nosso texto. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se a praticarem. Amém? Igreja Batista Vida em Cristo, vocês entenderam? Eu quero uma igreja feliz. Ele está dizendo que o amor abnegado, expresso por meio de um serviço sacrificial, é uma das coisas que traz satisfação ao nosso coração como cristão. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por esse texto riquíssimo, não é? Pelos ensinamentos profundos, Pai. A minha oração mesmo é que a nossa igreja ela rompa essa barreira, Senhor, de um cristianismo medíocre. Que a gente continue sedentos, Pai, crescendo na Tua palavra, Deus, e que a Tua palavra ela continue moldando o nosso coração, Deus, e que a gente expresse essa transformação, essa mudança por meio das nossas ações, Pai. Mais uma vez, Deus, a nossa oração é para que as pessoas olhem para nós lá fora e enxerguem o Senhor na nossa vida, Pai. Que elas digam, esse é cristão. E que elas digam mais, que esse é cristão lá daquela igreja, daquela IBVC que fica na rua São Salvador. Porque a palavra de Deus tem feito diferença na vida dessas pessoas. É isso que nós queremos, Pai. Que a nossa vida seja um testemunho límpido daquilo que o Senhor tem feito em nós. Na nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Que Deus todos abençoe. Uma ótima semana para todos vocês.